Olá, sou Hilary O'Gorman Amado, do projeto ABA, e eu venho explicar os requerimentos para os dois certificados de Kiaba a partir do ano 2026. Então, Kiaba possui dois certificados diferentes. O certificado KIBA é o certificado que fica no nível de supervisor ABA. Essa pessoa não precisa mais, embora possa ainda buscar consultoria em aba, mas não precisa ter uma supervisão contínua ainda. Consegue trabalhar de forma independente. Outro certificado, o certificado de CASP-S, é o certificado no nível de coordenador aba, ou seja, essa pessoa vai precisar de supervisão contínua do seu trabalho do campo. Então, vamos começar com o certificado de QBA. Esse certificado requer 2.000 horas de trabalho de campo supervisionados, com um mínimo de 1.200 horas indireta na função de supervisor ou desenvolvimento de programa. Os deveres incluem, mas não estão limitados a realizar avaliações funcionais, revisar dados, treinar funcionários ou pais, defender em reuniões de equipe, etc. Dessas 2.000 horas, até 800 das horas podem ser horas diretas, realizadas com serviço direto. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre as horas de prática no campo diretas. Essas horas, diretas são acumuladas durante a supervisão do trabalho de campo e são de natureza direta. Essas horas permitem que o supervisionado forneça terapia e ou instrução direta durante seu trabalho de campo. Esse requisito não pode ser superior a 40% de sua experiência de trabalho do campo. As horas podem ser acumuladas antes de um candidato realizar seu primeiro curso na sequência de cursos QIABA. Então, para que QBA, você tem que possuir, no mínimo, um mestrado em área relacionado à aba, obtido em uma universidade reconhecida. É necessário ter pelo menos 270 horas de cursos aprovadas em aba, a 18 créditos semestrais, isso tem que incluir pelo menos 20 horas de cursos de supervisão, ok? Dessas 20 horas, dessas horas, 270 horas, 20 horas devem ser em ética e 20 horas em conhecimentos básicos sobre a aba. Esse mestrado pode ser em aba, psicologia, educação especial ou área relacionados, mas se for em outra área, mesmo assim, você tem que completar 270 horas, horas de crédito em cursos sobre aba, certo? Eu quero falar um segundo sobre esse termo mestrado, só para vocês saberem. Nos Estados Unidos, a tradução dessa palavra, e quiabo, esse conceito vem dos Estados Unidos, essa palavra mestrado seria masters em inglês. Se você for ver nos Estados Unidos, o masters pode ser de dois tipos, pode ser de lato sensu ou stricto sensu. Ou seja, na verdade, o mestrado nos Estados Unidos seria ou um pós-graduação ou mestrado, certo? Provavelmente 70% dos BCBAs e QBAs nos Estados Unidos têm pós-graduação só, beleza? Porém, quem rege QIABA aqui no Brasil vai exigir o mestrado, então se você completar aqui, você tem que fazer mestrado. Se por algum acaso você fizesse nos Estados Unidos ou online, você poderia fazer uma pós-graduação, beleza? Vamos para o segundo ponto. Você tem que completar 2.000 horas de estágios supervisionados, com um mínimo de 1.200 horas indiretas e um máximo de até 800 horas diretas. Você tem que obter recomendação do supervisor e o formulário de declaração de antecedentes criminais tem que ser preenchido pelo empregador do candidato. Além disso, você tem que obter aprovação no exame credenciado QIABA.
você tem que concordar com o código de ética e os requisitos de renovação. Tem que fazer a revisão final de todos os critérios de elegibilidade na reunião do Conselho de Administração de Credenciamento da Quiaba antes de credenciamento formal. E, finalmente, tem que fazer uma renovação bianual obrigatória com comprovação dos 32 créditos de educação continuada exigidos, certificação de antecedentes criminais e concordância com o Código de Ética. Agora vamos falar sobre o outro certificado de QIABA. Isso é de CASB-S. Esse certificado de CASB-S fica no nível de coordenador ABA e esse profissional vai precisar de supervisão constante. Essa pessoa tem que completar 1.000 horas de trabalho de campo supervisionados com um mínimo de 600 horas indiretas na função de supervisor ou desenvolvimento de programas. Os deveres incluem, mas não estão limitados a realizar avaliações funcionais, revisar dados, treinar funcionários ou pais, defender em reuniões de equipe, etc. Até 400 horas diretas podem ser realizadas como serviço direto com a presença do cliente. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma hora direta e indireta. Eu vou dar um exemplo aqui de uma hora indireta. Nesse caso, a criança não está presente e você está montando um relatório, currículo ou plano de intervenção comportamental que vai te mostrar como evitar comportamento desviador e como lidar com esse comportamento, avaliação de dados, montação de gráfico, criação de protocolos de ensino, lendo artigos em preparação para a intervenção, fazendo treino parental ou de outro profissional do cliente. Isso aqui é uma hora indireta. Outro exemplo de uma hora indireta. Nesse caso, a criança está presente, mas você especificamente está aplicando uma análise funcional ou protocolo de avaliação de habilidades, como VB-MAP, ABLS ou PEAK. Certo? Então, se a criança está presente, você tem que fazer uma dessas coisas para contar como hora indireta. Ou seja, você está obtendo informações para informar sua intervenção que você não colocou em ação ainda, certo? Mas a maioria das vezes, quando a criança está presente, é uma hora direta. Aqui você está aplicando ou observando até aplicar e você está dando o seu feedback, certo? Uma hora direta. Isso é um ponto importantíssimo. Quem rastreia suas horas é você. Obviamente, se o supervisor não vai saber quantas horas diretas e indiretas você acumulou e quando, certo? Mesmo que o projeto ABA pode buscar a lembrar você a fazer esse rastreio, não somente durante a semana ou o mês, mas ah, no global também. Você precisa fazer esse trabalho. Importante lembrar que tem limite de horas direta, por exemplo. Então, se você acumular mais do que 400 horas diretas para CASP-S ou 800 horas diretas para QBA, é você que tem que reparar e buscar obter mais horas indiretas. Eu posso buscar lembrar você, mas é sua responsabilidade. É importante ir rastreando os totais desde sempre para não ultrapassar o limite de horas que se pode usar. Ou seja, se não prestar atenção, você corre o risco de acumular horas que não podem ser usadas, certo? Então, presta sempre atenção. É importante tentar ir acumulando os dois tipos ao mesmo tempo, com mais foco nas suas horas indiretas, certo? As horas não podem ser acumuladas antes de um candidato realizar seu primeiro curso na sequência de cursos de CASB-S. Para CASB-S, você tem que cumprir esses requisitos. Você tem que ter pelo menos 18 anos. Você tem que possuir, no mínimo, um diploma de bacharel de uma universidade credenciada.
Esse curso em aba, você tem que completar pelo menos 180 horas de cursos em abas baseadas em avaliação aprovadas ou 12 unidades de créditos semestrais, incluindo um mínimo de 20 horas em ética e um mínimo de 15 horas em conhecimento básico sobre autismo. Depois disso, você tem que completar 8 horas de curso de supervisão. O treinamento deve ser concluído dentro de 5 anos após a aplicação, certo? Ah, além disso, você tem que ter concluído 180 horas e 12 horas semestrais de unidades de créditos para cursos aprovados pelo ABAE. O formulário de recomendação tem que ser preenchido por um supervisor. O trabalho de campo supervisionado tem que completar 1.000 horas e depois disso tem que passar no exame. Quais são horas que não vão contar para o seu certificado? Presta atenção, novamente, para não ficar acumulando horas que você não pode usar. Não vai contar participação em reuniões que não são específicas no processo de planejamento centrado na pessoa, que não coloca o indivíduo em primeiro lugar. Implementação de planos que não são práticas baseadas em evidência, obviamente. Documentação além da coleta de dados, notas de progresso, gráficos e outros documentos necessários relacionados ao processo de planejamento centrado na pessoa, com base em evidência, com base em assentimento do indivíduo. Outra coisa para pensar, se você está de férias durante um mês, obviamente não se pode obter assinatura para horas de trabalho no campo que você não fez. Se você ainda quer manter sua supervisão, você fez 3 supervisões no mês, mas você não trabalhou, você vai ter assinatura para 3 horas, certo? Não para 60. Aqui são uns requerimentos muito importantes, tanto para QBA quanto para CASBS. Para começar com CASBS, cada CASBS é obrigado a reunir-se com seu supervisor durante 5% do seu trabalho do campo. Ou 5% dos seus serviços diretos com o cliente todos os meses, sempre. A supervisão de 5% pode ser feito remotamente, utilizando software que atenda aos requisitos de privacidade, como programas de videoconferência compatível com RIPA. Mas, ao mesmo tempo, QBA precisa reunir-se com o seu supervisor por 5% do seu tempo, se quiser registrar esse tempo para CASBS, para QIABA, certo? Ou seja, não pode registrar horas além desses 5%. Então, uma hora de supervisão se refere a 20 horas de experiência do campo. Qual é a diferença aqui? A diferença é que CASPS, esse coordenador ABA, não pode acumular horas sem supervisão de 5% e não pode nem trabalhar com o cliente sem essa supervisão de 5%. No outro lado, QBA pode trabalhar essa hora, mas só obtém hora assinada para o processo de supervisão de QIABA se tiver 5% supervisionado, certo? Mas um ponto muito importante, um contato com o cliente por mês precisa acontecer nesses dois casos. Para QBA, para CASBS, tá? Isso pode ser ao vivo ou por vídeo. Ou seja, o seu supervisor para esse certificado precisa ver um cliente ao vivo ou por vídeo todo mês. A duração do vídeo, se você mandar, deve ser pelo menos de 40 minutos. Não pode mandar um clipezinho de 5 segundos e dizer: Ah, eu fiz um contato com o cliente esse mês. Você lembra? Eu mandei aquele clipe de 5 segundos. Não, tem que trazer pelo menos 40 minutos de vídeo para ser visto durante uma supervisão, certo? Ok. Uma vez que o CASPS tenha completado as horas de trabalho de campo e tenha sido certificado como CASPS, a taxa de supervisão continua como 5%, ou seja, sempre tem que ter essa supervisão. Ah, beleza? Sobre
Sobre os dois certificados, CASB-S e QBA, até 50% das suas horas de supervisão podem ocorrer em grupo, beleza? Importante saber que, independente do tipo de certificado, um formulário e planilha mensal precisa ser preenchido. É obrigatório passar dois documentos mensais para a sua supervisora, a planilha e o formulário mensal de Quiaba. Terminando o mês, os documentos precisam ser entregues até dia 10 do próximo mês, tendo a possibilidade de não obter assinatura mais passando essa data. Tem que preencher e mandar. Se você esperar 3, 4 meses, você não vai ter assinatura mais. Tem que passar até dia 10 do próximo mês. Ok. A A planilha é a justificativa do seu serviço. Você tem que marcar as horas de supervisão, os dias que você fez supervisão naquele mês, qual tipo de experiência que foi. Geralmente vai ser videoconferência, mas também pode ser na clínica. Se aquele dia foi grupo ou individual. Qual foi o conteúdo aquele dia? Sobre o que vocês falaram? Vocês veem um vídeo, a duração da supervisão e também tem que colocar a hora de observação do cliente. Tem que ter aquela hora. Eu falo 40 minutos no vídeo porque geralmente você vai pausando, mas vai levar uma hora para fazer, ah, essa troca sobre o vídeo, certo? Então, se você fizer, por exemplo, 4 horas de supervisão, ah, você pode registrar até 80 horas. Ele vai sempre em múltiplos de 20. 1 hora de supervisão são 20 horas de trabalho no campo. Se você fez esse trabalho, certo? 2 horas pode acumular até 40 horas de trabalho no campo. Se você fizer 3 horas de supervisão, pode registrar até 60 horas e assim por diante. Importante lembrar que, nesse caso, foram 4 horas de supervisão. Nesse caso, essa pessoa pode registrar até 80 horas, então colocaram 38 horas indiretas e 38 horas diretas, certo? Mas o total tem que ser um número que seja múltiplo de 20, ou seja, tem que contar essas horas de supervisão. Ou muitas vezes pessoas querem colocar, eu posso registrar 80, então eu vou colocar 40 horas indiretas, 40 horas diretas, mais 4 de supervisão. O problema é que com mais 4 horas de supervisão, isso equivale a 84 e não 80. O total final vai ser aquele número redondo, beleza? No formulário, você tem que colocar as datas das dias de supervisão e a quanto tempo foi. Você vai colocar se foi individual e ou grupo. Nesse caso, foram os dois tipos e o tamanho do grupo. As datas do período de supervisão, depois que você começar, geralmente vai ser do dia 1 do mês até o último dia do mês, certo? O período da supervisão, geralmente, são os dias naquele mês. Depois disso, você vai registrar novamente os mesmíssimos números que você tinha na planilha: 40 horas, 38 horas diretas, 38 horas indiretas, 1 hora de supervisão individual e, no exemplo aqui, 3 horas de supervisão em grupo. Se for o caso, você sempre vai colocar o que você realmente fez naquele mês e as horas totais de supervisão. Uma coisa importantíssima, eu já falei que todo mês você tem que ter obrigatoriamente um contato com o cliente, certo? Então, quando você preencher esse formulário, você vai checar tudo que vocês fizeram naquele mês. Trabalho com o cliente, discutimos com o cliente, falamos sobre conteúdos de Kiava, sobre reforço positivo, não sei o quê. Mas esse ponto aqui, observação do supervisionado, por vídeo ou presencial, pode ser qualquer um desses dois, é obrigatório. Se você não fizesse isso naquele mês, você não vai obter assinatura para o mês, certo? Então é importante pensar sobre isso. Ah, então, quando você começar o processo de supervisão para aqui aba, geralmente o projeto aba vai passar todos esses slides para sua
conferência, mas no final desse processo de supervisão, seu supervisor tem que preencher ah, um formulário dizendo que, verificando que você fez aquele trabalho e também uma recomendação para você. Então, todos esses pontos são igualmente importantes. Eu só vou destacar alguns aqui. Você tem que cumprir todos esses requerimentos, mas eu estou destacando esses dois pontos aqui não porque são mais importantes do que os outros, mas são mais esquecidos do que os outros. Beleza? Então, quando eu terminar a supervisão com você, eu preciso assinar dizendo que, eu confirmo que o candidato demonstrou competência no colete de dados para avaliações relacionadas à determinação de necessidades de intervenção comportamental. Então, eu sei que, eu declaro que eu sei que você sabe registrar dados para a aplicação do VB-MAP, do PIC, não sei o quê. Mas eu também estou verificando que você sabe registrar frequência e tipo de comportamento e função do comportamento durante uma avaliação funcional. Em referência a comportamento interferente, você está rastreando esses dados para fazer sua análise sobre o comportamento? Segundo ponto aqui, eu confirmo que o candidato demonstrou competência na implementação e monitoramento sistemático, de programas de aquisição de habilidades, importante aqui, e a redução do comportamento por meio de coleta de dados. Você está rastreando dados de comportamento interferente? Você tem um gráfico, certo? Então, como eu falei, são todos pontos importantes, mas já que muitas vezes clínicas nem sempre têm esse coleta de dados sobre comportamento interferente. Eu quero destacar isso, porque eu não vou assinar no final se você não fez essa peça. Beleza? Então, era isso. Muito obrigada pela atenção e até mais.